Bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Vamos iniciando mais um TV Mar News nesse início também de semana, né, gente? Hoje, segunda-feira, 10 de julho, e a gente sempre traz para vocês aqui as principais informações do dia no finalzinho da tua manhã. Falando em informações, vamos conferir os destaques da Gazeta Web, portal Gazeta Web, maior e mais completo portal aqui do nosso estado. Vamos acessar, a gente abre aí para vocês, olha só. Devido às chuvas, governo federal reconhece emergência de 29 municípios aqui em Alagoas, e já são mais de 24 mil pessoas que foram afetadas por conta das chuvas aqui no nosso estado, né? Olha, em 10 dias, Maceió recebeu mais de 80% da chuva prevista para todo o mês de julho. E a gente vai trazendo também na edição do Jornal de hoje todos os destaques a respeito das chuvas aqui na nossa capital e no nosso estado também, tá? Olha, a gente tem aí, olha, coisa boa para você que estava aguardando aquele momento exato de trocar de carro. Vem aí o feirão de seminovos. Compra certa safra financeira, gente. Olha, diarreia em crianças. Quantos pais devem se preocupar? Será que é comum? É só você, então, clicar aqui nessa matéria e conferir esclarecimento. Prefeita de Atalaia rebate críticas por fotos em enchentes. Caos, ruas do Bom Parto e Levada seguem alagadas nesta segunda-feira. E desde sexta-feira, Maceió registrou mais de 40 deslizamentos de barreiras. Esses são os principais destaques aqui da Gazeta Web, portal mais completo aqui do nosso estado. E um pouquinho aqui, olha, gente, aqui no cantinho também da nossa tela, você consegue acompanhar toda a nossa programação ao vivo acessando gazetaweb.com, tá bom? Se mantenha sempre muito bem informado aqui através do portal gazetaweb.com. E a gente inicia o nosso jornal de hoje, gente, fazendo uma atualização da situação do nosso estado diante das fortes chuvas que atingiram Alagoas no último final de semana. Os principais rios da região do litoral e zona da mata transbordaram, causando inundações em diversos municípios. Em decreto publicado ontem pelo governo estadual, 31 cidades estão em estado de emergência por conta das fortes chuvas dos últimos dias. As cidades de Matriz de Camaragibe e Marechal Deodoro foram as que mais sofreram. Já Murici possui o maior número de desabrigados, já chega a 900. Até o momento, mais de 23 mil pessoas foram afetadas em todo o estado e 2 óbitos foram registrados, um em Joaquim Gomes e outro em São Sebastião. Pois é, gente, situação crítica também em Marechal Deodoro, viu? No famoso polo gastronômico aqui de Massagueira, a água baixou, mas ainda há risco de mais chuvas. Rogério Costa esteve lá mais cedo e traz todos esses detalhes para a gente. Você, internauta da Gazeta Web, nós vamos acompanhar durante toda essa manhã alguns locais onde o efeito das chuvas trouxe muitos prejuízos, pessoas desabrigadas, desalojadas. São 31 municípios com situação de emergência decretada, situações reconhecidas inclusive pelo governo federal. São mais de 23 mil desabrigados em Alagoas, onde os municípios de Matriz do Camaragibe e Marechal Deodoro, que nós estamos agora, apresentam a maior quantidade de desabrigados e desalojados. Murici também. Houve até necessidade de resgate aéreo, porque pessoas ficaram ilhadas. Cerca de 900 pessoas no município de Murici, elas estão desabrigadas, elas perderam tudo. Você acompanha imagens da Lagoa Mundaú, a água subiu bastante aqui no polo gastronômico da Massagueira, por onde nós passamos na manhã de hoje. Tamanha a quantidade de água. Veja que esse espaço aqui, utilizado para o acesso das embarcações na lagoa, está ainda repleto de água. Isso aqui estava tudo cheio de água. E os comerciantes aqui da região, eles contabilizam ainda os prejuízos causados pelas fortes chuvas aqui em Marechal Deodoro, em Maceió, em toda essa região, essa faixa aqui do litoral. Há também situações de desabrigados e desalojados em União dos Palmares. É muito complicada a situação. Nós vamos continuar levando as imagens até você, internauta da Gazeta Web, atualizando, né, os números e verificando as situações das pessoas que muitas perderam tudo e outras tantas estão desabrigadas e necessitando de socorro nesse momento. Por isso é importante, né, que todo mundo se junte agora e ajude as pessoas que mais precisam. Para a Gazeta Web, Rogério Costa. Pois é, né, gente? A gente precisa de um plano para entender como evitar que as pessoas sofram com a situação da chuva aqui no nosso estado. A gente sabe que todo ano a gente tem problemas nesse período chuvoso, não dá para a gente só ficar remediando, né?
Olha, no município de Joaquim Gomes, na Zona da Mata, as chuvas do fim de semana provocaram, inclusive, a abertura de uma cratera que deixou um trecho da BR-101 bloqueado. A gente tem imagens aí, olha só, uma parte da pista precisou ser interditada e não há previsão para o início dos reparos. A Guarda Municipal de Joaquim Gomes esteve no local e a Polícia Rodoviária Federal já foi acionada. Situação caótica também aí, né, na BR-101 em Joaquim Gomes, viu? Além de Joaquim Gomes, a gente também tem mais registros de outras rodovias aqui no nosso estado que ficaram em situação difícil também por conta dessas chuvas. 6 pontos em rodovias federais de Alagoas seguem com restrições de passagens por conta das chuvas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. A gente tem aí essas vias que foram interditadas, olha, 3 pontos ficam na BR-101, um na BR-104, outro na BR-316 e o último na BR-416. As estradas em Joaquim Gomes, São Miguel dos Campos, Branquinha, Belém, Colônia Leopoldina e Ibateguara. Essas são as estradas nos municípios onde nós temos as interdições por conta das chuvas que atingiram o nosso estado e deixou muito estrago, né, gente? A gente tem imagens aí também, olha, de um bebê e uma família que foram resgatados por um grupo tático aéreo em Murici. A gente tem essa imagem aí, olha, imagens do resgate que aconteceu lá em Murici. Um bebê e toda a família, né, foram resgatados pelo grupo tático aéreo através aí dessa ação da polícia, exatamente para fazer a remoção dessas pessoas dessa área de inundação. A gente percebe aí nessa imagem, né, gente, uma correnteza de fato muito grande que acabou deixando toda essa família ilhada e todos, graças a Deus, foram então resgatados através dessa ação que foi feita pelo Corpo de Bombeiros. E o governador Paulo Dantas visitou ontem cidades afetadas pelas fortes chuvas e conversou com os gestores municipais e a população local. Em vídeo divulgado pela Secretaria Estadual de Comunicação, a gente acompanha agora. Para minimizar o sofrimento do povo. Estamos a hora de vocês conosco. Muito obrigado. Estamos unindo esforços aqui com o prefeito, com o governo do estado, o governo federal também. Aqui não falta nada para vocês. Obrigado. Para minimizar o sofrimento do povo. Estamos a hora de vocês conosco. Muito obrigado. Estamos unindo esforços aqui com o prefeito, com o governo do estado, o governo federal também. Aqui não falta nada para vocês. Obrigado. Gente, há uma verdadeira força-tarefa entre o governo e as prefeituras que foram atingidas para conseguir, então, né, dar amparo a essas famílias. E a gente falou também, olha, Rogério Costa falou agorinha há pouco sobre os desabrigados e desalojados em União dos Palmares. E a gente está aqui, inclusive, com o prefeito Kio Freitas, que vai falar um pouquinho sobre esse atendimento à população e trazer também uma boa notícia sobre a educação lá no município. A gente já recebe ele aqui. Muito obrigada pela tua participação aqui no nosso estúdio, Kio. A gente está vendo essa situação aí de chuva, né? Você está acompanhando aqui o jornal junto com a gente. Como que a prefeitura está conseguindo fazer o atendimento de toda essa população também que foi afetada pela chuva lá no município? Bom dia para você. Bom dia. Primeiro, muito obrigado pelo espaço. Dizendo a vocês que, graças a Deus, o tempo deu uma trégua, né? E desde ontem que parou de chover e a gente está vendo que as águas estão voltando à sua normalidade. Com isso, as pessoas começam a voltar para as suas casas. Lá em União, nós tivemos mais de 300, quase 400 desabrigados. Ainda tem gente nas escolas, mas aos poucos as pessoas estão voltando. A prefeitura está dando todo o apoio, como deu na hora de sair, para ir para os abrigos, inclusive na manutenção dele nos abrigos, com relação a toda a estrutura de alimentação, de colchões, de médicos, de remédio, toda a estrutura que tem que ser dada. E agora a gente, aos poucos, estamos
viabilizando a volta deles, com a limpeza das casas, né, organizando para que eles possam voltar de uma forma mais confortável. Mas a preocupação é exatamente essa, porque eu sou prefeito já de outras gestões e nós sofremos muito lá em 2010, por exemplo, quando houve, eu acho que a maior de todas as cheias, inclusive porque nesse tempo as cidades não estavam ainda preparadas até como estão hoje. Só em União caíram 3.000 casas. E caiu casa em Branquinha, em Murici, em toda a região. Nós, lá em União, não permitimos que fossem construídas as casas nos mesmos locais que elas estavam antes. Tanto é que nessas últimas cheias não tem mais casas destruídas em União, raríssimas. Mas há aquelas casas que são inundadas pelas águas de remanso, são aquelas águas que vão enchendo aos pouquinhos. Mas ainda tem muita casa assim, mas com prejuízos bem menores do que aconteceu no passado. Mas assim, por conta da experiência da gestão, né, e da cidade estar melhor preparada do que estava antes, graças a Deus os prejuízos foram menos. Kio, essa parceria, né, entre a Defesa Civil Estadual e as Defesas Civis Municipais também, essa comunicação é muito importante exatamente para prevenir que prejuízos maiores aconteçam, né? A Defesa Civil Estadual, em conjunto com a Superintendência de Prevenção e Desastres Naturais, faz o alerta, entra em contato com a Prefeitura vai lá, se antecipa e consegue então salvar vidas. É extremamente importante, tanto é que a gente chegou de forma antecipada, conseguimos tirar a maior parte das pessoas antes das águas chegarem. Por isso que as perdas foram muito menores. É uma parceria da Defesa Civil do Estado, do município, do governo do Estado. Paulo Dantas, de imediato, já ligou, perguntou o que estava acontecendo, quem é que podia ajudar, já ativou toda a parte governamental e com isso a gente vai atendendo as pessoas numa parceria que salva vidas, na verdade, né? São quantos desabrigados até o momento? A gente estava até ontem com cerca de 380, mas de ontem para hoje algumas pessoas já voltaram para as suas residências e já deve ter diminuído. Mas tem os desabrigados e tem os desalojados, que são aqueles que não foram para os nossos abrigos, foram para a casa de parentes, que essa gente não tem uma ideia específica, porque cada um sai para a sua, né, para a casa do seu parente, mas que todo mundo já deve estar voltando para as suas casas. Que coisa boa, né? Vamos continuar falando sobre coisa boa, né? Eu digo coisa boa que as coisas estão voltando à normalidade e a gente traz aqui uma notícia muito boa falando sobre educação lá no município de União dos Palmares. Olha, de acordo com o relatório do Índice de Qualidade Educacional aqui em Alagoas, o IQEL, União dos Palmares é a cidade mais bem avaliada em todo o estado alagoano, ficando na frente até mesmo da capital. E a gente quer entender, então, o que foi feito em União dos Palmares para que a educação tivesse uma relevância tão grande. Na verdade, desde 2017 que a gente tem feito investimentos assim importantes na área da educação. Eu, quando assumi em 2017, União era a 36ª cidade do estado no IDEB. No último IDEB, nós já estamos no 6º lugar e a gente espera até ficar entre os 5 já no IDEB que vai vir esse ano, que o resultado é o ano que vem. Então, o IQEL, ele não só levanta a questão da parte pedagógica, mas ele levanta toda a parte estrutural da educação. E nós fizemos investimentos fortes na educação durante esses anos, seja na reforma de escola, na construção de creches, na construção de escola, na capacitação de funcionários, né, dos professores de uma forma em geral, na compra de equipamento para os estudantes. Isso tudo deu um resultado importante, que foi exatamente esse primeiro lugar do IQEL. Então, são vários fatores que geraram esse resultado, que a gente sabe que faz com que o município cresça, né, dê um pulo qualitativo com relação à questão da educação. Como que a população tem recebido essas melhorias na educação? Graças a Deus a gente tem recebido de forma muito, eu dizia, entusiasmada, né? Até porque fazia muitos anos que União não se destacava como está se destacando agora a nível estadual. A educação de União tem excelentes técnicos, tem excelentes funcionários, a gente já vem trabalhando com eles já há bastante tempo. Eu já fui secretário de Educação, inclusive, do município lá atrás, mas agora a gente está conseguindo passar para eles, para essas pessoas que já têm uma capacidade, já têm uma inteligência
importante com relação à questão educacional, os equipamentos que eles precisavam para poder desenvolver isso de uma forma melhor. E agora a gente está vendo o resultado num índice como esse que foi apresentado pelo governo do Estado. Pois é, a gente sabe que para fazer a educação acontecer, a gente precisa, é claro, da participação do órgão, da prefeitura, por exemplo, dos agentes da educação, mas a gente precisa também da participação da comunidade escolar, que é os estudantes, os próprios pais envolvidos nesse processo de educação, né? E como é que está esse envolvimento da população? A educação de União é muito inclusiva. A sociedade, os pais de alunos fazem muito parte da parte educacional, frequentam as escolas. Por isso que talvez o resultado tenha sido tão bom também, porque lá a gente faz uma educação diferenciada por conta de que os nossos técnicos, eles já estão lá há bastante tempo, são pessoas que já estão na frente da educação de União desde 2006, 2007, e talvez até pela capacidade deles gerirem a educação, eles não foram trocados, nem pelas gestões que me sucederam. Mudou de governo, mas as pessoas continuaram lá trabalhando. É um projeto de governo, não é do governo. Exatamente, né? Exatamente. E por isso que agora o resultado está aparecendo, né? E as pessoas estão, graças a Deus, muito agradecidas. O município tem se desenvolvido em todas as áreas, mas especialmente na educação. A gente sabe que a educação é o principal instrumento de transformação de uma sociedade. Todas as áreas são importantes, mas a educação é a primeira, até porque, por intermédio da educação, a gente muda, né, o pensamento das pessoas e muda a cidade. E com isso, a gente tem visto esse retorno, essa transformação em União. Quem foi à União há 10, 15 anos atrás e for agora, vai ver que a cidade mudou bastante. Pois é, e União dos Palmares, né, ela é a cidade mais conhecida pela história também da resistência do movimento negro, né? Isso. A gente vê aí a União dos Palmares sendo sempre muito entrelaçada com a história de Zumbi dos Palmares e de uma mulher também que esteve sempre ao lado de Zumbi, que é Dandara. Vocês, inclusive, estão aí com uma obra, né, com a gravação de uma obra falando sobre a vida de Dandara. Como que vocês estão trazendo isso para o município? Zumbi é herói e é o nosso principal representante. Não só de União, mas de toda Alagoas, né? Zumbi representa a resistência em defesa da raça, em defesa da cultura. E ao lado de Zumbi tiveram importantes mulheres. Teve Aquatune, que foi quem chegou primeiro lá no Quilombo, na Serra da Barriga, que era a avó de Zumbi. A Cotirene, que era quem acompanhava o Gangazumba lá nas suas lutas. E Dandara, que foi a mulher que acompanhou Zumbi a vida inteira. E agora nós temos um escritor palmarino que está junto com um escritor de nome nacional, inclusive escritor de novelas, né, nacionais, escrevendo um livro sobre Dandara, que para a gente vai ser uma alegria muito grande em recebê-lo agora, na próxima semana, para que esse livro seja lançado lá na nossa cidade. A gente tem inclusive vídeo aí, não é isso? Mostra aí esse vídeo para a gente dessa... Olha, tem áudio esse vídeo ou não? Aí é no atendimento da enchente, né? Sim, esses são os atendimentos à enchente, os agentes da prefeitura, né, exatamente Isso. fazendo esse atendimento à população. Isso é a União dos Palmares. É a União dos Palmares. Que foi exatamente aquela situação que você nos passou, né? O rio, ele não chega, ele não leva mais as casas, porque a construção ali naquela região onde foi mais atingida mesmo em 2010, a gente vê que não existe mais as construções nas casas, de fato, ribeirinhas, como a gente chama, né? Isso. Muito bem, então. A gente volta, então, aqui a falar sobre essa situação, né, de reviver a história, né, do maior quilombo das Américas que a gente tem aqui em Alagoas. Eu acredito que a União dos Palmares, Estado de Alagoas, leva uma história muito grande, uma história de peso para o movimento da resistência negra, né? Foi aqui onde ocorreu, de fato, essa resistência, o maior quilombo das Américas. De que forma o município de União dos Palmares explora essa situação? Já há alguns anos, a gente vem trabalhando
para que o município definitivamente assuma, né, tenha o pertencimento dessa história, porque há uma preocupação exatamente por conta disso. Lá em União dos Palmares, durante muitos anos, essa história sempre foi mais valorizada por quem era de fora do que por quem era da cidade. Mas nos últimos anos a gente tem sentido que as pessoas têm tomado esse pertencimento, a gente tem feito o trabalho de gestor que é preciso ser feito por intermédio da construção, da reforma, de preparar a cidade para que ela possa receber os turistas e para que as pessoas entendam a importância que a história tem. Que aí vai desde a construção da estrada que leva as pessoas até a Serra da Barriga, que o Renan Filho fez essa estrada há uns 2, 3 anos atrás. Hoje o acesso está totalmente asfaltado, desde a reforma dos museus da cidade, como o Museu Jorge de Lima, que também abriga histórias com relação ao Quilombo dos Palmares, Museu Maria Mariá. Nós estamos reformando agora a rodoviária municipal para que possa receber melhor os turistas que vão à Serra da Barriga. A rede ferroviária também, a estação ferroviária vai ser reformada. A prefeitura hoje tem um nome novo, que é Palácio Zumbi dos Palmares, para dar uma referência ao herói. E a matéria que fala da história de Zumbi, que é a matéria Cultura Palmarina, eu implantei quando fui secretário em 2007, exatamente para que as pessoas possam já ir aprendendo, conhecendo e tomando para si essa história. Então, a gestão tem feito trabalho com relação a isso e, graças a Deus, as pessoas hoje já vê a história, já vê o Zumbi, dando a ele o valor que ele tem, que ele merece. Já existe essa matéria para as pessoas? Desde 2007. Que bacana, gente. Olha só, porque quem vem de fora, quem vem conhecer, quem vem visitar a Serra da Barriga, a gente quer ouvir das pessoas, né? A gente sempre imagina assim, nossa, aqui tem parentes de Zumbi dos Palmares, né? Dentro daquele município. O sangue que corria nas veias de Zumbi deve correr nas veias de muitas pessoas que moram por aqui. E aí, ouvir essa história das pessoas que convivem lá, daquela senhora que faz a cocadinha, que faz aquele doce na porta, é um turismo cultural, né? Inclusive, o Paulo Dantas esteve lá semana passada, inaugurando o acesso à nossa comunidade quilombola, que é o Muquem, onde fica a Dona Irinéia, que faz aquelas cabeças, né? A arte do beijo, que inclusive tem uma réplica aqui em frente ao Hotel Jatiuca, e hoje esse acesso foi totalmente asfaltado, e não só acesso, mas a própria comunidade lá foi totalmente asfaltada. Então, é esse trabalho que precisa ser feito, né? Para que as pessoas comecem a entender melhor, a visitar a cidade, que a gente recebe um número de visitantes cada vez maior. Nos últimos anos, por exemplo, antes da pandemia, era cerca de 7, 8 mil visitantes por ano. Hoje a gente recebe mais de 60 mil por ano. E com isso a gente vai melhorando, fazendo com que essa história seja perpetuada. Pois é, né? História da gente. Muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bem? Isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. É já já.